Custo de aquisição do paciente também é uma métrica interessante. Tem alguma que você cita, assim, que você acha bem relevante? Cara, o ROI, ele é uma sigla que ficou muito famosa na parte do marketing digital, justamente porque a gente vende muita coisa pela internet e tem que fazer esse cálculo de quanto que a gente investiu em anúncios para quanto que voltou em faturamento. Mas quando a gente fala de negócio físico, não sei se você concorda comigo, tá? Mas eu tenho esse pensamento, mas... o ROI, ele é um pouco modelado, porque tem muitos outros custos que envolvem, né, para ver quanto que vai ser a taxa de lucro daquele dono de clínica, né? Ele tem custo físico, ele tem custo de equipe, ele tem custo de material, ele tem custo, a própria margem de lucro do serviço dele, e depois ainda tem a parcela dos anúncios, e aí sim ele consegue extrair o lucro dele. Então o ROI é um cálculo um pouquinho mais complexo. Na minha opinião, a métrica mais importante é o fluxo de pessoas que passam por ali todos os meses. A gente, quando começa a entender quantas pessoas a gente precisa trazer dentro do consultório, seja digitalmente, né, no canal de aquisição do WhatsApp, do direct, do Instagram, do e-mail, sei lá qual a forma que o dono da clínica vai utilizar, ou seja, pela parte presencial mesmo, sabe? De questão de agendamentos, no-shows, taxa de comparecimento e tudo mais. Então, você precisa entender quantas pessoas você precisa atingir para passar por dentro da sua clínica ao longo de um mês para atingir aquele valor que você está almejando. Eu acho que essa é a métrica mais importante, sabe? E justamente o nosso trabalho de tráfego pago, ele ajuda nisso. Porque a gente consegue olhar dentro de um gerenciador quantos leads a gente vai conseguir fazer com investimento X, através desses leads que a gente trouxe, quantos agendamentos a gente conseguiu causar, desses agendamentos, quantos no-shows, né, quantos não comparecimentos essa clínica tomou e quantos clientes realmente pagaram a consulta ou procedimento. Então, essas são as métricas ali que eu acompanho ao longo da jornada do paciente, né, de conhecer a clínica até virar um paciente. Então, isso é falando de uma forma muito brusca, né, de uma forma muito abstrata, mas, na minha opinião, se o dono da clínica ele consegue controlar esse fluxo de pessoas, ele nunca mais vai ter ali um faturamento baixo, nunca mais vai deixar de bater meta, mas você sabe mais que ninguém que para bater meta precisa ter organização, né? Então, Sim. Por isso que a gente define todas essas métricas e tudo mais, para ele entender mesmo, olhar num plano, num monitor, num papel, para onde que eu estou indo, o que eu preciso fazer, onde eu preciso me corrigir, onde está tendo gargalo dentro do meu funil ali, que eu preciso ter uma correção, sabe? Eu acho que é mais ou menos essas métricas mais importantes. Sim. É importante, cara, meta, Edgar, não só para time de vendas. A gente está falando de time de vendas aqui, você deixou, foi muito bem explicado a questão de, você precisa de uma meta, você precisa de métrica. Você precisa olhar uma métrica, né, um dado ali, uma informação, e assim, a partir dali, você consegue definir uma meta, né? Então, no processo lá da MarketMed, né, de equipe, processos e tal, Sim. A gente também tem métricas e metas, né? Então, a minha equipe de social, de tráfego, de SEO, eles têm estipulados uma métrica que eles falam, essa daqui é a sua métrica que você tem que olhar com carinho. Sim. Essa daqui é importante. Então, por exemplo, a SEO a gente vê posicionamento orgânico dentro do Google Search. Né? O social a gente vê alcance, impressão. Dentro de tráfego pago a gente vê o CAP, né? Custo de aquisição do paciente. Né? A gente vê quantos não foram, quantos foram. Mas a gente precisa desse direcionamento para poder saber para onde a gente está indo e como que a gente vai poder refinar a nossa equipe. Até para fazer contratação, né? Você vai fazer contratação, você tem que ter uma equipe que seja coerente com aquela meta que você tem, que seja uma personalidade, claro, uma personalidade alinhada com aquela meta e com aquela métrica, né? Então, uma pessoa, às vezes, ela é mais para vendas, então a gente consegue alocar ela na parte de vendas. A gente entende que a meta dela está relacionada à comunicação dela, como ela fala, como ela age, a proatividade dela. Tem metas que são um pouco mais mais contidas, pessoas que não precisam se comunicar tanto e tal. Então a meta ela te dá esse direcionamento, inclusive para você fazer contratação, a contratação certa, né? Consultórios médicos hoje às vezes têm secretárias de anos, assim, né? Problema nenhum com isso. Só que precisa às vezes atualizar, né? Às vezes precisa mostrar um outro caminho, porque a secretária hoje é a pessoa que atende, é a pessoa que vende a linha de frente ali, né? Eu espero que você que esteja vendo a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar com a gente aqui, consumindo esse conteúdo. Pra gente é importante. Eu vou pedir para vocês
se inscreverem no canal, vocês seguirem a MarketMed, @MarketMedBrasil lá no Instagram. Um abraço e até a próxima.